Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal de Moda Pet. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever e apertar no sininho para receber as notificações. Hoje vou te ensinar a fazer esse aplique de rena. Vou deixar o molde gratuito para vocês lá no blog. Então, vem comigo. Para começar, vamos fazer aqui, olha. Aqui é o nosso termocolante dupla face, tá? Ele cola dos dois lados. Manta de teflon para não grudar o termocolante no ferro e nem na tábua de passar. Vou colocar a manta de teflon por baixo, termocolante por cima. Vou colocar as partes aqui da minha rena, tá? Só não vou colocar a parte do chifrinho que é cortada em courina, por isso não vou colocar. Aqui está todo cortado ou no velcro, que você pode cortar, que é uma pelúcia de pelo curto. Essa parte do focinho é um velcro que eu cortei, esse branquinho. Mas o restante foi tudo no tecido de suede, tecido de estofado, tá? Mas você pode cortar no tricoline também, que dá certo. Então, você pode criar à vontade, tá? Cortei tudo, essas partes, todas essas partes vai estar escrito na modelagem. Então, você vai saber o que que é. Tá bom? Olha só, cortei o pedacinho, agora eu vou passar um pouquinho mais para dentro e vou cobrir com a manta de teflon, para ficar por cima e por baixo. E vou colocar o ferro quente sem vapor, tá? Sem vapor, porque o vapor pode queimar seus dedos, porque o vapor não penetra na manta de teflon. Olha, coleu tudinho, gente. Olha, depois, mas você só vai abrir essa manta de teflon quando estiver frio. Como esfriar tão rápido? Pega ela e coloca no chão, que o piso é frio, então você vai esfriar rapidamente para poder tirar, olha. Aí você vai descolando tudo certinho, depois é só você limpar sua manta de teflon que tá novinha. Aí sim, olha isso, grudadinho, tá vendo? Chega a dar um brilho, tá tudo colado, essa outra parte não tem brilho e vai evitar de desfiar. Agora você pode cortar com a tesoura, tá? Toda essa volta, tirar de todos, olha só. Agora eu vou vir, gente, aqui nessa parte. Agora o segredo, vamos colocar aqui, olha, colar tudinho no feltro, coloca certinho. Aí você, por isso que tem que ser dupla face, olha. Que aí você vai colar tudo certinho, vai ficar bonitinho. Eu achei que esse ficou muito grande, depois eu vou cortar um pedacinho aqui em cima. Então, olha, olhinho, gente, tudo cortado no tecido, tá? Ou no tecido de suede, ou no tecido tricoline. Não se preocupe, você pode fazer no tecido. Tendo uma máquina que tenha o ponto decorativo, você pode fazer qualquer coisa, qualquer bordado. Olha, vai organizar para ficar certinho, não ficar tão torto. Achei que ficou grande essa parte do meio, vou dar uma cortadinha aqui, porque sempre na hora que eu vou cortar no tecido, eu tenho a tendência de deixar um pouquinho maior. Olha que lindo que ficou. Organizei, vou pegar a manta de teflon, colocar por cima e vou firmar. Não vou ficar esfregando o ferro, tá? De forma alguma. Vou firmar, olha, firmando, saindo de um lado, firmando pro outro. Depois que ele colar, aí você pode esfregar, tá? Olha só. Agora eu vou colocar aqui em cima, ele dá um pouquinho, segura um pouquinho. Olha, pronto. Para poder soltar mais a cola. Posso virar para o outro lado e passar o ferro também, tá? Agora é só recortar toda essa volta da nossa rena. Então, você recorta toda a volta para tirar o tecido, né, do filtro e vai ficar assim. Agora, vamos para o ponto decorativo. Escolha o ponto decorativo eu escolhi um ponto de caseado da minha máquina de ponto decorativo, tá? Uma máquina caseira. Então, vou fazer toda a volta, olha, ponto decorativo. Tá vendo esse calcador? Ele tem uma parte transparente que facilita eu enxergar por onde que eu quero que a agulha bata o ponto, tá? Pra facilitar e não ficar torto. Por isso eu adoro esse calcador. Então, parei aqui, retrocesso, aí vou voltar do outro lado, ó. Um ponto de caseado, bem simples. O meu tecido já está tudo firme, porque eu colei, né, tipo, que o termocolante definitivo, ele é tipo uma cola. Então, na hora que ele entra em contato com o ferro quente, ele já solta aquela cola e gruda. Olha isso. Olha esse ponto, que legal. Aí, você vai trocando a linha de acordo com a cor que você vai utilizar aí do tecido. Igual o meinho, coloquei uma linha meia marrom para combinar. Agora, a parte do focinho, vou fazer aqui o pontinho, olha, indo e vindo, tá vendo? É um caseado.
Aí eu vou fazer o caseado toda a volta com delicadeza. Olha, a vídeo que tá indo um pouquinho mais rápido, mas era devagarinho, tá? Pra não ficar tão comprido esse vídeo. Aí parei aqui ao meio, baixa a agulha, tá? Olha, baixa a agulha direitinho, bem no meio certinho. Agora eu vou fazer um pontinho reto, somente, olha. Um ponto reto, baixa a agulha, vira novamente e volta formando o ponto reto. Somente isso. Olha isso, como que ficou lindo a parte do focinho, tá? Fica bem perfeitinho, é só você fazer com delicadeza. Agora, na parte do olhinho, a mesma coisa, olha. Pontinho indo e vindo, que é o pontinho reto, para fazer os cílios. Aí eu volto, cortar pontinho de linha. Gente, quem não tem cão, caça com gato, né? Porque se não tem uma máquina de bordar, você vai fazer o quê? Vai caçar o que você tem em casa, fazer, não vai ficar de fora, né, dos bordados. Então, vamos fazer com o que a gente tem. Olha, fiz os cílios e viram costurinha reta. Agora, eu vou fazer o ponto aqui, gente, olha. Fazer o ponto de caseado. Se sua máquina só tem o zigue-zague, faça, coloca o pontinho mais junto e faça o pontinho assim, olha, de zigue-zague em toda a volta, tá? Que dá certo também, olha isso. Aí eu vou virando com delicadeza, olha, com bastante cuidado. Prontinho, com delicadeza, até formar, olha. Terminei onde eu comecei, retrocesso, tá? Olha, retrocesso, que aí é o ponto para fazer o acabamento, para depois não soltar a costura. Tiro aqui o restante, olha como que ficou toda a volta e os cílios. Lindo, né? Agora, nas outras partes, é só você fazer o ponto decorativo, que é o ponto de caseado. Na bochecha, você vai trocar a linha, né? Colocar a linha de acordo com a cor do seu tecido, para não ficar tudo de uma cor só. E vai trocando e costurando toda a volta, olha, fazendo um pontinho de zigue-zague, com delicadeza. Olha como que vai ficando. Na parte aqui onde pega o focinho, né, que é essa parte mais branca, essa parte branca aí que eu falei, que eu estou fazendo de véu boa, tá? O restante é tudo no suede. Olha isso. A orelhinha, eu vou fazer um destaque aqui no meio, uma costurinha no meio, ó, de um lado. Vou fazer do outro, pra ficar como se fosse a curva da orelha, tá? Agora eu vou fazer as manchinhas no meio da testa. Isso aí vai ser o meio da testa. Vou fazer aqui, olha. É só a costura indo e vindo, olha só. O pontinho decorativo, pontinho de... você pode fazer o zigue-zague ou pontinho de caseado. Isso aí é o pontinho de caseado. Eu coloquei ele menor, diminuir a distância de um do outro para poder fazer essa costura. Bem fácil. Olha que legal que fica. Depois que você terminou esses pontinhos, é só tirar as pontinhas de linha, olha. Que quando você vai terminando um para passar pro outro, você faz o zigue-zague. Olha que legal que ficou. Depois disso, que você vai colocar as orelhinhas, a parte do chifrinho de courina. Então, depois, na sua peça já pronta, tá bom?